Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Semana passada o Enio que segurou as pontas aqui, né? Muito bom. É muito importante a gente entender que a leitura bíblica, ela possui algumas particularidades que devem ser consideradas. Existe um sentido direto do texto, existe uma intencionalidade dos autores, mas mesmo assim, Deus de repente vai te dar nuances de percepção no sentido da aplicação da palavra para você. Então, mais importante do que a gente apenas viver de uma explanação acerca da Escritura que outra pessoa faça, é importante que a gente aprenda a ler a Escritura, para que nós possamos ter a nossa própria experiência com Deus, para que nós não sejamos enganados de forma nenhuma, tá? Então hoje nós vamos falar, já nessa linha final aí, depois do encerramento do Ministério Público de Jesus, já Jesus prevendo como é que as coisas vão começar a acontecer, já dando as últimas instruções, dando algumas instruções específicas para os seus discípulos, falando a respeito da realidade dos judeus. Hoje nós vamos abordar basicamente esses assuntos. Jesus volta a falar em parábolas, e essas parábolas trazem lições que devem ser consideradas, né? Lições que, se de certo modo constrangeram o povo ali judeu na época com relação a serem os escolhidos e de certo modo não terem sido encontrados fiéis, nós hoje na nossa jornada de fé temos o mesmo desafio, de que a gente também não se deixe levar pela soberba e acabe tropeçando nesta caminhada. Então vamos ler hoje o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Narlo, por favor, leia para nós. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E, muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor.
Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos com ele, então, se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então também lhe responderão dizendo: Mas Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muito bom, meus irmãos. Então, como eu falei para vocês, este capítulo começa com uma proposta de uma parábola. Jesus vem falando sobre os últimos tempos, as últimas circunstâncias, e há muitas coisas aqui que a gente deve considerar que vão servir para a nossa vida, né? Então aqui no verso 1, nós vemos Jesus fazendo uma comparação que é muito razoável para o tempo em que o texto é apresentado, né? E às vezes, como a gente lê esse texto fora do momento cultural adequado, pode ser que a gente não esteja entendendo o que ele está propondo. O texto fala a respeito de 10 virgens que tomam lâmpadas, é tipo aquela lâmpada do Aladim mesmo, mas ela tem o propósito de iluminar como se fosse uma vela, como se fosse um lampião, e elas se dirigem ao encontro do esposo. Pode acabar chegando no entendimento de alguém aí a ideia de que as 10 virgens vão ter algum tipo de relacionamento com o esposo, mas não é este o contexto. A celebração ali de casamento, ela era realmente uma festa, ela era algo que não apenas se consumava entre o noivo e a noiva, mas também era algo onde todos os convidados usufruíam durante vários dias. Então a ideia destas virgens não é mulheres que vão ter uma relação íntima com o noivo, que representa a figura de Cristo, mas está falando acerca de pessoas que irão usufruir da festa, usufruir de tudo aquilo que o reino de Deus trará para nós. Essa é a proposta. E uma coisa curiosa é que os judeus, ao rejeitarem o Cristo,
é como se eles tivessem rejeitado a festa, rejeitado a possibilidade de fazerem parte disso tudo que Deus está construindo. Só que de maneira muito específica aqui, nós vemos que há 10 virgens que saem para ir para essa festa, e ainda assim, no grupo daqueles que reconhecem que existe uma festa, que existe um noivo, que existe uma noiva, que é a igreja, ainda assim, existem pessoas que caminham de maneira folgada, caminham na sua jornada sem o devido comprometimento com tudo aquilo que é necessário para que a gente possa usufruir dessa festa, ser parte dela, ser parte do reino de Deus, né? E o verso 2 diz que 5 delas eram prudentes, né, irmãos? A palavra prudência, quando nós a encontramos no Novo Testamento, ela tem um significado, às vezes, muito diferente do significado que nós, na nossa linguagem cotidiana, usamos. Quando a gente fala sobre prudência, às vezes nós imaginamos a ideia de uma pessoa tímida, de uma pessoa que evita o erro. Mas o sentido da prudência, na sua proposta original, e é exatamente esse sentido que se apresenta no Novo Testamento, é aquele que é intencional, aquele que faz tudo o que é necessário para prover as condições necessárias. Então a prudência é ativa, não é uma prudência passiva, não é algo onde você fica apenas esperando. E o que o verso 2 diz é que 5 delas eram consideradas prudentes, ou seja, pessoas que sabem da festa, pessoas que sabem do noivo, querem fazer parte de tudo aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias, mas ainda assim não folgam. Assumem a responsabilidade acerca daquilo que compete a elas para poderem usufruir dessa festa. E as outras 5, na minha versão, diz que elas eram loucas. Em algumas traduções da Bíblia você vai encontrar a palavra nécias, né, que é até pior um pouquinho do que louco, se você parar para pensar no significado. Nós podemos dizer que o nécio seria não apenas o desprovido de conhecimento, que também é o mesmo significado da palavra idiota, por incrível que pareça, né? Mas nós podemos entender que uma boa tradução seria estúpido. Então é muito pesado, as palavras de Jesus aqui são muito pesadas. E como eu já disse para vocês, ele está falando acerca de pessoas que querem a festa, que reconhecem o noivo, mas essas pessoas na sua jornada estão folgando. Na sua jornada não estão comprometidos com aquilo que deveriam estar comprometidos. Verso 3 e 4, o que acaba acontecendo? As loucas pegam lá as suas lâmpadas, mas elas não levam azeite. As demais levam azeites com as suas vasilhas e com as suas lâmpadas. Então algumas pessoas se prepararam mais do que as demais. Algumas pessoas agiram, entendendo que era preciso um esforço. A festa é de graça. Fazer parte dela é de graça, mas há responsabilidades que nos foram confiadas. E uma coisa curiosa, meus irmãos, é que o azeite, né, a figura do óleo no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, aponta para a ideia da unção, da figura da unção. Muita gente às vezes fala assim, vamos lá, vamos ungir o fulano porque ele está doente. Né? Ungir é literalmente aplicar óleo. E este óleo representa, em toda a Escritura, a figura do Espírito Santo. Há muitas figuras que apontam para a ideia do Espírito Santo. Então, quando você ler essa parábola e pensar nessas mulheres que estavam preparadas e outras que não estavam, nós estamos falando literalmente de pessoas que fizeram questão de se encher do Espírito mais do que outras. Pessoas que, sabendo então que existe o Espírito, foram mais diligentes em buscá-lo. E isso é uma diferença brutal na caminhada, isso é algo que vai acabar definindo o resultado final. Então não basta a gente conhecer o Espírito Santo de Deus, não basta a gente simpatizar com a ideia de Deus. O que a Escritura traz para nós é que nós devemos ter um comprometimento e nos encher do Espírito Santo de Deus. Mas é Deus que vai dar da medida do seu Espírito. Sim, mas a pergunta que fica para nós é, será que nós estamos inclinando o nosso coração para aquilo que é a vontade dele com todas as nossas forças? Ou a gente está vivendo o negócio no oba-oba, folgando, né? Então tá bom demais do jeito que está. Desse jeito, meus irmãos, nós seremos considerados pela Escritura como pessoas loucas, pessoas imprudentes. Muito pesado isso, né? Então o que acontece? Elas não levam do Espírito. Elas não enchem a sua porção do Espírito. No verso 5,
diz que quando o esposo ali está chegando, no final elas acabaram dormindo. E esse dormindo aponta para a ideia de que a nossa espera pela volta de Cristo, que é o esposo, para consumar agora a celebração do seu casamento com a igreja, pode demorar. Pode não ser como muitas pessoas de maneira alarmista trabalham, dizendo assim, este ano Jesus está voltando. Faz 2000 anos que nós estamos falando que Jesus está voltando. Ele deve estar muito longe, né, pelo tanto que ele está voltando e não chega, né? Não, irmãos, a Escritura diz de maneira muito clara que apenas ao Pai compete saber os tempos e épocas. Esses tempos que ele reservou por sua exclusiva autoridade. Então a nós cabe a ideia da vigilância. Nós precisamos viver todos os nossos dias como se o nosso Senhor fosse voltar hoje, como se daqui um pouco nós fôssemos encontrar com Cristo. Porque de repente, nós vamos mesmo. Aqueles que não terão o privilégio de em vida presenciarem a volta do Cristo, o farão através da morte. Nós iremos morrer e nós seremos levados até o tribunal de Cristo de qualquer forma. Então não tem jeito, todo mundo vai estar na presença de Cristo de um jeito ou de outro, né? Às vezes a gente quer escolher, mas a gente não tem esse privilégio, não é assim que funciona. Sabendo então que o noivo pode chegar a qualquer momento, como nós nos preparamos na nossa jornada? Nós buscamos as coisas de Deus e nos enchemos dela, ou nós folgamos? Nós dissemos algo do tipo, amanhã eu busco mais do Espírito Santo de Deus. Amanhã eu faço mais a respeito das coisas que eu deveria fazer. Pode ser que esse amanhã não exista. E o que acontece no verso 6 é que diz que à meia-noite alguém começa a clamar. Isso é uma figura daquilo que há de acontecer no último dia. Aí vem o esposo. Ele está chegando. Jesus está chegando. E aí o que acontece? Alvoroço. Aquelas virgens aqui descritas no verso 7 se levantam, preparam as suas lâmpadas. E ao preparar suas lâmpadas, elas estão prontas para receber o noivo e entrar no seu reino e fazer parte dessa festa. As demais, qual é o tamanho do desespero delas? Elas viram para aquelas que trouxeram o azeite de maneira, já reservando aquilo para a situação, e dizem assim, ei, repartam de vocês com a gente. Olha que coisa complicada, né? E no verso 9, as prudentes respondem de maneira muito incisiva, dizendo assim, não é assim que funciona. Não é assim. O azeite existe para que todos nós possamos ter uma medida plena. Mas se nós repartíssemos a porção deste óleo, que representa o Espírito Santo de Deus, com as demais pessoas, nós seríamos todos medíocres. Estaríamos todos muito aquém do que aquilo que o Senhor deseja. E elas falam isso através da ideia de que se nós repartirmos o azeite que temos recebido, o que vai acontecer é que vai faltar azeite, tanto para nós quanto para vocês. Isso aponta para uma ideia, irmãos, muito interessante, de que, na verdade, essa busca pelo Espírito Santo de Deus deve visar a plenitude, a completude. Nós somos chamados para sermos cheios, e menos do que isso não é suficiente. Outra questão é que, infelizmente, não dá para você pegar carona na espiritualidade de outras pessoas. Não dá para a gente olhar e falar assim, mas a minha mãe, ela é uma mulher de Deus. Mas ela ser uma mulher de Deus ou não, diz respeito apenas à vida dela. Você vai prestar contas acerca da sua própria vida. Então não adianta você querer ser amigo de Deus por tabela. Não é assim que funciona. Deus não tem nem netos, então a gente dizer que é filho de crente não resolve problema nenhum. Nós precisamos de uma relação íntima, pessoal, onde a medida da nossa lâmpada seja cheia com tudo aquilo que Deus deseja colocar na nossa vida, do seu espírito, essa porção. Isso não foi feito para ser repartido, isso é uma busca individual. O que acaba acontecendo? Verso 8, as loucas dizem às prudentes, né? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Isso também aponta para um conceito muito interessante, de que muitas pessoas, usufruindo de tudo aquilo que Deus faz, e às vezes até experimentando de porções do Espírito de Deus, ainda assim, por não se encherem completamente, não terão o combustível necessário para trilhar toda a caminhada. É gente que começa na luz, que parece que está com o coração certo, mas infelizmente termina no escuro, termina em trevas,
porque não fizeram aquilo que precisava ser feito. E o que precisa ser feito, irmãos? Um sacrifício, um esforço. Quem dera fosse isso. É muito mais simples. Aquilo que Deus deseja de nós é que nós o busquemos, que a gente converta o nosso coração à sua vontade, que a gente conheça a Escritura, que a gente medite na palavra, que a gente se arrependa dos nossos pecados e que a gente agora se coloque diante de Deus de todo o coração, dizendo: Senhor, eu não quero viver mais do jeito que eu vivia antes. Quando nós fazemos isso, nós vamos tendo a nossa medida do Espírito sendo completada. E a gente vai vivendo uma jornada cada vez mais profunda, mais madura, mais interessante com Deus. Essa é a ideia, né, meus irmãos? No verso 10, no verso 9 e no verso 10, a orientação daquelas que são as prudentes é: comprai-o. Saiam e comprem o azeite para vocês, porque não dá para repartir, senão vai acabar faltando para todo mundo. E essa palavra comprai-o, ela aparece num outro contexto no Novo Testamento e num sentido muito similar, lá numa das cartas do Apocalipse, uma das cartas que é enviada às igrejas. Então Jesus, quando fala a uma determinada igreja lá, ele diz assim: olha, vocês acham que são ricos, mas a verdade é que vocês são pobres. Essa igreja achava que era rica por conta das suas obras, por conta da sua riqueza monetária e de tudo aquilo que exaltava a sua arrogância. Mas Jesus diz: vocês são pobres. E naquele contexto específico, Jesus vira para esta igreja e diz assim: para que vocês não sejam encontrados nessa situação, comprai o ouro verdadeiro, compre-o de mim. Esse comprar, irmãos, não tem a ideia, não tem o sentido de que a gente vai pagar por aquilo que nós recebemos de Deus. É óbvio que tudo aquilo que Deus nos dá, inclusive das porções do seu Espírito, isso é por graça. A ideia de comprar-o é: vá até lá e demonstre claramente que você deseja isso. Então Deus, meus irmãos, Ele faz com que a sua graça, faz com que a sua salvação nos seja apresentada. Mas não dá para a gente dizer que é filho de Deus, que é parte da família, se nós nos esforçamos para viver de maneira contrária à fé que professamos. Então aí no caso a gente parece rico, mas não é. A gente parece que tem o Espírito, mas não tem. Então se Deus está dizendo que nós agora somos de uma nova natureza, nós comungamos agora de uma nova vida, de novos valores, é imprescindível que haja em nós um esforço de viver da maneira que Deus está dizendo que a gente deveria viver. Negar a si mesmo todos os dias. É este sentido em que a palavra comprai, aquilo que realmente é valioso, se apresenta no Novo Testamento. É: se esforce, vá lá, pague o preço, mas não a Deus. Pague o preço para si mesmo, no sentido de sacrificar o que lhe era valioso, para que você possa adquirir de graça aquilo que no reino de Deus tem verdadeiro valor. E o que tem valor? Fazer parte da família de Deus. Ter uma porção do seu Espírito e uma porção generosa. Deus não está distribuindo o Espírito dele com miséria para ninguém, viu, meus irmãos? Se a nossa jornada de espiritualidade é uma jornada meia boca, acredite, a responsabilidade é inteiramente nossa. O desejo de Deus para todos nós é que nós sejamos plenos em conhecimento e na experiência com o Espírito Santo. Deus quer que a gente viva tudo, Deus quer que a gente vá além de qualquer coisa que nós fomos capazes de imaginar, de pensar ou de planejar. Se não está acontecendo desse jeito, acredite, a culpa é toda nossa. E isso, infelizmente, nos será cobrado. Então que a gente analise o nosso coração e se incline para aquilo que é o desejo do Senhor para nós. O que mais, meus irmãos? No verso 10, 11, 12 aqui, nós vemos estas mulheres saindo para comprar e não encontrando. Por quê? Porque está fora de época. Já não é mais a questão apenas de encontrar um armazém aberto, onde vai te dar a provisão necessária. A ideia destas mulheres que saem e não encontram é exatamente a ideia daqueles que deixam a sua jornada com Deus sempre para depois. Pode ser, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor, que nos foi estendida no momento em que nós estamos vivendo, não esteja mais acessível no futuro. Nós não sabemos disso. Então aproveita as oportunidades. Não despreze o livramento de Deus para a sua vida. Não despreze tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua jornada. Abraça esse negócio. Porque pode ser que no momento do desespero, você vai tentar buscá-lo e você não vai encontrá-lo.
A própria Escritura diz, né? Buscai-o enquanto se pode achar. Então isso dá a ideia de que vai haver um momento, quando Jesus estiver aí para voltar, em que muita gente vai buscar, mas aí vai ser tarde demais. A oportunidade já terá sido perdida, tá? Estas mulheres que não encontraram o azeite, não encontraram desta porção do Espírito, porque está fora de época, chegam na festa. E quando elas chegam na festa, qual é a surpresa? Elas ouvem do noivo uma palavra similar àquela que nós lemos alguns capítulos para trás, quando Jesus fala acerca de pessoas que faziam curas, que expulsavam demônios, que faziam muitos sinais e maravilhas, até mesmo o nome dele. Ele diz assim: não vos conheço. E esse não vos conheço talvez é uma das coisas mais duras que a gente vê Jesus falar. Porque basicamente o que ele está dizendo é assim: não basta você professar a fé em mim. Você precisa ter um relacionamento comigo. Não basta você simpatizar com Jesus. Você precisa ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento, irmão, se dá através daquele tripé clássico que a gente sempre fala, aquilo que a gente sempre está repetindo, e o que a Escritura está esfregando na nossa cara o tempo inteiro. Para termos um relacionamento com Deus, nós precisamos de leitura da palavra, nós precisamos de oração e nós precisamos de vida comunitária. É na comunhão que Deus nos cura. É na comunhão que Deus nos pressiona a nos tornarmos pessoas melhores. É quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros que Deus vem e opera a transformação na nossa vida. É na leitura da palavra que Deus fala com a gente. É na oração que nós falamos com Deus. Se a gente viver essas três coisas intensamente, não tem como dar errado. E é tão simples, e ainda assim nós estamos tropeçando nesse negócio. Infelizmente ninguém gosta de ler Bíblia mais, né, gente? Esse negócio de falar que a Bíblia é o seu livro preferido é papo de Miss Universo, né? Você fala, fala um livro, a Bíblia. Mas a gente sabe que é papo furado. E mesmo assim, nós continuamos indesculpáveis porque nunca esteve tão fácil ter contato com a Escritura. Hoje você vai na internet e coloca lá a Bíblia narrada. E aí tem N versões. Tem versões mais sóbrias, onde tem alguém lendo o texto de maneira muito ponderada, com a voz do Narlo, assim, né? Bem parecida. Você devia fazer uma Bíblia, Narlo, ia dar muito certo esse negócio. Eu vou recortar as suas falas aqui e vou vender isso aí. Não, estou brincando. Mas também tem Bíblias mais interpretativas, como a Bíblia do Cid Moreira, por exemplo. Então ele narra, e aí tem barulhos de fundo. Então, irmãos, tem para todo gosto. Nós nos tornamos cada vez mais indesculpáveis na nossa jornada, de dizer assim, eu não tive tempo. Como você não teve tempo? Você vai lá no YouTube, coloca lá o capítulo que você quer da Bíblia, e você acha ele, dá play e escuta um capítulo. E é uma experiência muito boa, porque às vezes alguém lendo para você vai te dar uma percepção diferente do que você mesmo lendo o texto. Então somos indesculpáveis, irmãos. Não tem como a gente deixar isso para depois, ou dizer que não teve um relacionamento com a palavra de Deus por falta de tempo. Isso é papo furado. Vamos pagar caro por isso se a gente viver desse jeito, né, meus irmãos? E aí, no verso 13, Jesus encerra esta parábola dizendo: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o apelo de Cristo nessa passagem, nessa parábola, é a vigilância. Não é nada alarmista, tá? No sentido assim, Jesus está voltando. Ele está voltando, viu, irmãos? Mas a vigilância nos chama a prudência. A prudência faz com que a gente esteja sempre pronto. E não fique pronto só no momento do desespero. Vocês já viram que de tempos em tempos alguém fala que vai ter um fim do mundo, né? A pessoa vai lá e marca o final do mundo. E toda vez essas pessoas erram. Então nós deveríamos estar prontos para o fim do mundo, para a volta de Cristo em todo momento. Isso faria com que, obviamente, a gente não tivesse essa angústia de tentar fazer as preparações tudo de última hora. Simples, né? Extremamente simples, mas infelizmente muitos de nós tropeçamos nisso daí. O Apocalipse também traz essa perspectiva para nós, viu, irmãos? Ele quer nos chamar à vigilância. E nada além disso, nada diferente disso. Beleza? Bom, vamos lá. Verso 14. Jesus fala agora sobre uma outra parábola, que o título aqui da minha Bíblia, né, esse título não faz parte do texto, a gente sempre enfatiza isso para que ninguém confunda a sua leitura. Mas aqui diz a parábola dos talentos. E talento aqui gera em nós uma percepção às vezes equivocada, porque quando nós lemos talento, o que a gente pensa? Nós pensamos em dons, nós pensamos em habilidades, né? E talento, meu irmão, na Bíblia, no Novo Testamento,
é unidade monetária, é dinheiro, significa riqueza. Eu estava pesquisando quanto que valia esse talento de prata, que é o descrito aqui. Hoje ele está orçado mais ou menos em torno de $1.000. Então, um talento é cerca de $1.000, é muito dinheiro. Obviamente, Jesus não está preocupado com o dinheiro. Mas quando Jesus usa o exemplo do dinheiro, ainda mais de uma quantia, se para nós já é muito, imagina para a época, né? Onde o salário de um dia era nada. Um talento é dinheiro para um cara viver mais de um ano. Jesus está preocupado com o quê? Ele está preocupado com a gente aprender a valorizar as riquezas que foram depositadas na nossa vida. Por isso que ele usa como exemplo uma unidade monetária tão valiosa. Então não pense apenas no dinheiro, pense em todas as riquezas. Aí sim entram os dons, entram as nossas habilidades, mas entra também o nosso dinheiro, entra também o nosso tempo, tudo aquilo que Deus depositou na nossa vida e que deveria estar sendo trabalhado de maneira adequada. O que acontece? Verso 14, Jesus diz que existe um homem que sai para fora da terra, chama os seus servos e reparte entre eles os seus bens. Do que isso se trata? Da figura do próprio Cristo. Então, mais uma vez, ele está falando sobre ele. Ele diz assim, eu estou indo embora, eu estou indo para uma outra terra, mas as riquezas que eu possuo foram confiadas a vocês. As riquezas que eu possuo foram repartidas entre vocês, segundo a medida do meu entendimento. Então é Deus que garante que cada um vai ter uma medida aí segundo a sua capacidade, né? Alguns vão dizer assim, nossa, mas não é meio injusto, né? Porque teve um que recebeu muitos talentos, outro recebeu poucos, né? Irmãos, Deus não se engana. Deus sabe da capacidade de cada um e é óbvio que Ele jamais iria cobrar de nós algo que a gente não pudesse, né, retribuir ou fazer. Então Deus é absolutamente justo. Essa é a diferença entre o conceito de igualdade e o conceito de equidade. Igualdade pressupõe que Deus tem que nos tratar sempre do mesmo jeito. A equidade pressupõe que Deus vai nos dar o tratamento necessário para que todos nós, no final, cheguemos ao lugar onde Deus deseja que a gente chegue, que é a posição de filhos semelhantes a Jesus. Na equidade, às vezes a medida é desproporcional por conta de um desvio que há na nossa própria jornada. Então pode ser que alguém que caminha junto com você receba mais talentos do que você. A jornada é dele. Agora, se você ficar olhando para a jornada do seu irmão e não abraçar a responsabilidade da sua própria jornada, você pode se complicar. Se você temer perder aquilo que Deus confiou na sua vida e não for diligente em tudo aquilo que Ele colocou para que você trabalhasse, você também vai se complicar um pouco aí. E essa parábola fala a respeito disso, né? Então conta a história de um primeiro servo aqui que recebeu 5 talentos, né? O outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Isso no verso 15. O que acontece? A história aqui é bem conhecida, não tem muitas surpresas. O que tem 5 trabalha com os talentos que recebeu e quando então o seu senhor aparece para cobrá-lo, ele apresenta outros 5 talentos. Trazendo isso para esse conceito de riquezas de Deus, em todos os significados que isso pode ter na nossa caminhada. Nós temos que pensar isso, irmãos. O que nós estamos fazendo com as riquezas que Deus tem depositado na nossa vida? Nós estamos trabalhando essas riquezas para que no final nós tenhamos mais para apresentar? Mais dinheiro? Não, irmãos. Mais gente. Aquilo que é realmente valioso para Deus. Então Deus nos dá da sua graça de maneira abundante. Ele nos dá de talentos para que a gente possa repartir o conhecimento dessa graça, e muitas vezes a gente está comendo as sementes. A gente está gastando aquilo que foi dado a nós para ser semeado na nossa própria jornada. E aí o que vai acontecer? No final, você não vai ter absolutamente nada para devolver ao seu Senhor. O que acontece com esse primeiro e esse segundo aqui, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, é que eles foram diligentes. Cada um deles conseguiu fazer com que aquilo que lhe foi confiado produzisse fruto a 100 por 1, 100%. Né? 100%. Então, cada um conseguiu pegar e dobrar o seu capital. Dobrar aquilo que lhe foi confiado. E muitos de nós, às vezes, não estamos nos esforçando nesse sentido aí, né? Qual é a promessa de Jesus para aqueles que são encontrados fiéis? A gente vê isso agora no verso 21. Né? Jesus vem e diz, servo bom e fiel. Então não importa quais são as riquezas que Deus depositou na sua vida,
não importa quais são as responsabilidades que ele tem trazido para a sua jornada. O que importa é o seguinte: aquilo que ele colocou na sua vida deve ser trabalhado de maneira coerente, deve ser trabalhado segundo a vontade do nosso Senhor. Se nós formos encontrados fiéis por Jesus, o que nós ouviremos dele no último dia são exatamente essas palavras: servos bons e fiéis. O servo bom e fiel é aquele que faz aquilo que tem que fazer, é aquele que não tem medo, mas ele consegue ser proativo, ele consegue aplicar as riquezas que lhe foram confiadas segundo o interesse daquele que lhes confiou. Essa é a proposta. E o que acontece com esses servos bons e fiéis? Eles ainda recebem uma promessa muito especial. O próprio Jesus está dizendo assim: vocês irão agora usufruir de todas as minhas riquezas. Então, meus irmãos, avaliando a nossa jornada, pense nas pequenas coisas que Deus lhe confiou. Pense em cada pequeno milagre que Deus fez na sua vida, cada pequeno entendimento, cada palavra, sabe, a misericórdia, o amor, cada coisa que Deus colocou na sua vida. Se nós formos fiéis na administração destas coisas, nós iremos usufruir de todas as riquezas de Deus na eternidade. Nós não estamos competindo um com o outro. Nós só fomos chamados para sermos inteiros, plenos, dentro daquilo que nos foi confiado. E o próprio texto aqui diz que um recebeu 5, o outro recebeu 2. Mas ambos foram tratados como servos fiéis. Então não é sobre o volume daquilo que a gente produz, é sobre a intensidade, é sobre a qualidade, é sobre como a gente pega tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida e a gente reparte para que outro possa também conhecê-lo. Isso produz o talento que Deus deseja, multiplica o que é realmente valioso no reino de Deus e no final dá glórias ao nosso Senhor de uma maneira extremamente coerente, de modo que nós seremos elogiados por Ele no último dia. Agora, o que acontece? No verso 24, tem um cara que recebeu 1 talento. Então, às vezes, irmãos, o cara que vai se complicar na sua jornada nem é o que recebeu muitas responsabilidades. Às vezes é o que recebeu poucas. Mas a falta de fidelidade naquilo que era possível, que era administrável, acabou comprometendo o seu futuro. O que esse servo aqui do verso 24 faz? Ele vira para o seu Senhor e fala uma das frases mais duras que a gente poderia ouvir. Ele diz assim: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Esta frase, meus irmãos, ela, segundo alguns comentaristas bíblicos, possui um sentido assim muito ruim. É como se um empregado estivesse dizendo para o seu patrão que o patrão lucra se aproveitando do trabalho dos outros. É isso que ele está dizendo. Então, quando ele diz assim: o Senhor ceifa onde não semeou, isso é uma afronta, isso é algo que realmente agride o homem que está ouvindo essa expressão. E é absurdo isso, né, meus irmãos, porque nós sabemos que o que acontece na nossa vida é que toda boa dádiva, toda boa semente nos foi confiada por Deus. A parábola do semeador, que fala que um homem saiu a semear, ela está fazendo referência ao próprio Cristo. Então, como que nós podemos virar para Deus e dizer assim: o Senhor colhe onde não semeou? Meus irmãos, se existe alguma coisa que está nascendo, que não foi semeado por Deus, tenha certeza que é joio. Porque na Bíblia só fala de 2 sementes. Uma que foi plantada pelo nosso Senhor e os seus servos, e a outra que foi plantada pelo inimigo. E vou falar uma coisa para vocês: o nosso Senhor não está nem um pouco interessado em colher joio. O propósito da colheita do joio é para abastecer a fornalha mesmo. Ele não lucra com isso, muito pelo contrário. Então, cuidado. A gente precisa olhar para o nosso coração agora e começar a pensar nisso. Será que o nosso conceito a respeito de Deus e de tudo que nos foi confiado é um conceito fiel, que diz realmente respeito acerca daquilo que Deus é? Ou a gente, de repente, já está tendo uma opinião de Deus formada que não tem nada a ver com aquilo que Deus é? Isso pode nos custar muito caro. Então, às vezes, a gente fala assim: ai, Deus, a gente reclama muito, né? Faz parte da vida. Mas a gente fica assim: ai, Senhor, porque minha vida é difícil demais. E é bom que Deus nem escute a gente falando esses negócios, né? Porque se Ele quiser apertar o botão lá do modo hard e pesar o dedo sobre a sua vida, aí você vai ver o que é uma vida difícil. Jó, que tem um livro inteiro dedicado às suas mazelas,
era um homem fiel a Deus. E ele experimentou desse modo hard aí, desse modo mais difícil que Deus colocou na sua jornada. E o mais difícil, irmãos, é que mesmo nessa experiência, Deus tinha um propósito. E o propósito é que no final, ele passou a conhecer Deus mais do que ele conhecia antes. Só que tem um problema. Jó não leu o livro de Jó. Então ele não sabe como é que o negócio começou lá no começo. Ele é alguém que experimentou de tudo de ruim e depois de tudo de bom novamente, sem saber da aposta entre Deus e o diabo lá no começo do livro de Jó. Difícil isso, né? O que nós temos que pensar é que na nossa caminhada, a gente tem que parar de reclamar. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, porque se a gente tiver um pensamento equivocado a respeito da bondade e da misericórdia de Deus a nosso respeito, pode ser que Deus vai te dar um choque de realidade aí. E esse choque de realidade pode não ser tão bom quanto a gente gostaria que fosse. Tá? Então, viva de maneira grata, sempre, né? O que esse cara faz? Verso 25, ele diz que escondeu o talento na terra. Né? Nos originais, a palavra que se refere a esse esconder é literalmente uma cova, é um buraco. Ele foi lá e enterrou esse negócio. E aí o que esse senhor responde a partir do verso 26? Ele diz, servo mau e negligente. E o confronta a partir das próprias palavras. Ele diz assim, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Isso não é uma concordância deste Senhor que representa Deus, no sentido de dizer que de fato ele está semeando onde ele não plantou. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, se você disse isso a meu respeito, então eu vou te cobrar segundo as suas palavras. Você sabe isso a meu respeito, esse é o seu conceito. Então assim, para pegar leve, eu vou te cobrar segundo o que você falou. E segundo aquilo que você falou, você já está desqualificado. Fica complicado, fica muito pesado. Nós, irmãos, muitas vezes morremos pela boca também. Por isso que é importante que a nossa jornada seja uma jornada de abençoar as pessoas e de exercer misericórdia. Se na nossa boca tem sempre um louvor, tem sempre uma bênção, tem sempre algo que reparte com o outro e edifica a sua caminhada, da mesma maneira nós iremos usufruir daquilo que Deus nos deu o privilégio de viver e professar. Agora, se o nosso coração for inclinado para outras coisas, e se Deus nos cobrar a partir das nossas próprias palavras? Fica pesado. Este cara aqui acabou se complicando. Verso 27, tem uma coisa curiosa aqui, né? Diz assim, devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Irmãos, este exemplo aqui é um exemplo muito ruim no sentido do que ele poderia ter feito com o talento que recebeu. Porque em Israel, segundo a lei de Moisés, era proibida a cobrança de juros abusiva. Era proibida a cobrança de juros, do jeito que a gente tem no sistema bancário hoje. Banco, do nosso modelo, lá era uma coisa pecaminosa. Aliás, eu até acho que até ainda até hoje, né? Mas era proibido. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, no desespero, para você não ser um servo tão ruim, você podia, no mínimo, ter aplicado esse dinheiro num banco. E o banco, na época, ele só podia cobrar juros de gentil, de estrangeiro. Olha que coisa louca. Então era proibido que aqueles que eram herdeiros da promessa de Deus cobrassem juros uns dos outros. Mas dos estrangeiros podiam cobrar. Então é muito ruim esse negócio. Porque aquilo que Cristo faz para nós depois é exatamente nos curar dessa separação. Todos nós agora usufruímos do mesmo nível de relacionamento, né? Embora o banco está aí esfolando todo mundo. Mas era melhor esse cara ter feito alguma coisa do que não ter feito nada alegando prudência. Isso não é prudência, isso é covardia. E muitos de nós, infelizmente, nos tornamos covardes na caminhada com Deus. Deus fala tantas coisas para a gente. Deus fala, vai lá, faz, reparte, abençoa. E a gente está sempre pensando primeiro na nossa segurança, pensando naquilo que são os nossos interesses. Isso é complicado, né? Do verso 28 ao verso 30, vem a sentença àqueles que trabalham os talentos que receberam, as riquezas que receberam de maneira leviana. Jesus fala a respeito da condenação. Trevas exteriores. Um lugar onde vai haver pranto, vai haver choro e ranger de dentes. Um lugar terrível, o lugar da condenação. Um lugar para o qual nós não fomos feitos para estar, irmãos. Muito triste, né? Verso 31, Jesus começa a falar agora a respeito do fim, já predizendo algumas coisas que irão acontecer.
e concluindo todo esse discurso desse capítulo, reafirmando certezas que foram ensinadas ao longo de todo este evangelho. Então ele diz no verso 31 que quando o Filho do Homem, que é ele mesmo, vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, ele vai se assentar no trono da sua glória e irá nos separar à direita e à esquerda como cabritos, como bodes e como ovelhas. Meus irmãos, tem uma questão até agropecuária aqui no processo para a gente analisar, A figura do bode é uma figura muito problemática dentro da criação que se fazia ali de animais na época, O bode, para começar, ele come qualquer coisa. Você largar a roupa pendurada no varal, ele come a roupa. Ele come lata, ele come qualquer coisa. É impressionante. Já a ovelha, não. A ovelha tem um tratamento diferenciado. A ovelha, ela não é um animal tão dócil assim como muita gente imagina, Quando é filhotinha é de boa, mas o bicho vai crescendo, vai dando trabalho. Só que a ovelha, ela ouve a voz do pastor. Ela ouve a voz daquele que cuida dela. E o pastor que tem o cajado para conduzi-la, também tem o cajado para dar umas cajadadas nela de vez em quando. Então nós não estamos falando de padrões utópicos, que nós, tendo sido chamados para sermos ovelhas, vamos ser aqueles assim, é tudo anjo. Não é bem assim. Mas nós estamos submissos àquele que é o nosso pastor. Bode, meus irmãos, é difícil de trabalhar. Primeiro que ele te dá cabeçada o tempo inteiro, E segundo que ele vai comer o que aparecer pela frente. Quem come de tudo, desse jeito, vai comer coisas boas e coisas ruins. E isso não é saudável para o nosso próprio crescimento, Então é exatamente a respeito disso que Jesus está dizendo aqui. Verso 34, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a promessa. Aqueles que estiverem à direita, aqueles que fizerem parte desse rebanho de Deus, herdarão todas essas coisas. E legal que aqui do verso agora 35 até o verso 46, praticamente terminando já esse capítulo, é uma só história, é um só exemplo contado de diferentes formas. Estas ovelhas que foram chamadas agora para fazer parte de tudo aquilo que Deus preparou para elas, fazem a pergunta, dizem assim, mas quando que nós fomos fiéis? Quando que nós fizemos tudo aquilo que te agrada, Senhor? O que nós fizemos? E a resposta do rei aqui é muito simples. Ele diz assim, toda vez que vocês fizeram algo de bom por um desses pequeninos, é como se vocês tivessem feito para mim. Então a gente falou aqui sobre o valor da comunhão, é exatamente sobre isso, irmãos. Sobre como a vida comunitária traz para nós uma responsabilidade. Eu compreendo com a minha mente, eu creio com o meu coração, mas eu vivo isso com a minha jornada, com a vida comunitária. Eu aplico tudo aquilo que Deus agora colocou na minha vida, na vida dos meus irmãos. E a gente falou sobre essa palavra pequeninos alguns capítulos para trás, sobre como ela não representava apenas a ideia de crianças. Ela representa aqueles que ainda estão engatinhando no conhecimento de Deus. É gente que às vezes deseja Deus, mas não tem maturidade para isso. Então, como nós nos portamos diante dessas pessoas? Nós somos aqueles que vão lá e visitam na cadeia, que repartem a roupa, que dividem o alimento, ou nós somos aqueles que literalmente estão vivendo assim um 8 ou 80, Ou a gente quer fazer obra social para no final tentar salvar o nosso pescoço, como se isso fosse possível, ou então a gente não está nem aí para essas pessoas. A gente só está preocupado com os irmãos da igreja. Então isso não faz sentido, viu, meus irmãos? Isso é algo incoerente na nossa caminhada. O que nós precisamos é nos comprometer com os pequeninos. Quem são os pequeninos? A própria palavra diz que primeiro os da família da fé. Deus já tem nos dado o compromisso da gente começar cuidando uns dos outros. E é muita hipocrisia da nossa geração falar assim, não, eu quero ser igreja para fora, quando a gente não consegue ser igreja nem para dentro. Se é aqui que nós estamos dizendo que professamos todos a mesma fé, creem no mesmo Jesus, na mesma Escritura, já é difícil, que hipocrisia nossa dizer que vive uma fé daqui para fora. É papo furado. A própria Escritura também diz que se nós não cuidamos daqueles que são da nossa casa e da nossa família, e aí você pode entender tanto a sua família lá da sua casa, quanto a família da fé, nós somos piores do que os ímpios, nós somos piores do que esses que não têm conhecimento de Deus.
Então é hipocrisia isso. É preciso que a gente venha discernir quem são os pequeninos e que a gente incline o nosso coração na direção de fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que tudo isso que nós recebemos como riqueza possa agora abençoar os pequeninos que estão próximos da gente. Meus irmãos, nenhum de nós recebeu tão pouco, e aí eu estou falando de todas as coisas, mas principalmente conhecimento, nenhum de nós recebeu tão pouco que não tenha o suficiente para repartir com alguém, de modo que esse alguém possa ter a sua fé aumentada, a sua fé completada, essa pessoa agora possa estar motivada a caminhar um pouco mais com Jesus. Por isso o pastoreio, o cuidado, não é responsabilidade apenas dos líderes da igreja. Nós temos que entender que essa responsabilidade é de todos nós. Deus está levantando é você para ser a resposta do Senhor, a resposta das orações das pessoas. E isso é maravilhoso. Esse é o privilégio de viver na forma da igreja, né? E aí o que acontece? Verso aqui 44, 45, Jesus fala sobre aqueles que estão do outro lado, os do lado esquerdo. Ele diz assim: vocês vão sofrer agora o tormento eterno. E eles ainda na maior cara de pau fazem a mesma pergunta. Se aqueles outros perguntaram, mas Senhor, o que nós fizemos para estar aqui? Esses outros perguntam, mas Senhor, o que nós não fizemos para não merecer estar aqui? E Jesus mais uma vez cita os mesmos casos. Toda vez que vocês não assumiram a responsabilidade por um dos pequeninos que foram colocados na sua caminhada, é como se vocês não tivessem feito isso para mim. Então, meus irmãos, a nossa jornada de fé é isso mesmo. É a gente pegando na mão de Deus, pegando na mão do irmão. Porque falar que ama a Deus é fácil, mas traduzir isso através de um compromisso relacional é a parte mais difícil. Agora, aqueles que não abraçarem essa proposta, infelizmente vão sofrer aqui as consequências que estão descritas no verso 46. Jesus encerra o capítulo e diz: estes irão para o tormento eterno. Esses irão ser apartados de maneira definitiva da presença do Senhor. Meus irmãos, ninguém sobre a face da terra experimentou ainda o que é estar completamente apartado da misericórdia de Deus. Há uma graça comum que permeia toda a humanidade. Mesmo o homem mais malvado que você conseguir imaginar, ainda assim ele usufrui da bondade de Deus. Mas nesse tormento eterno, Deus vai tirar da sua presença de maneira definitiva. Só o vazio existencial que vai ser aquilo lá, meus irmãos, você pode imaginar que é muito pior do que qualquer fogo, qualquer tortura, qualquer diabinho com um tridente lá espetando sua poupança. Tenha certeza que é muito pior do que isso tudo. Tudo isso é uma figura acerca do desespero que será essa circunstância. Amém? Muito bom, irmãos. Vamos orar então e que Deus nos dê sabedoria a respeito de tudo isso. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos na sua presença e pedimos para que o Senhor nos dê sabedoria para ponderar em todas as palavras que foram lidas aqui hoje. Que o Senhor nos dê um coração diligente em trabalhar os talentos que nos foram confiados, em trabalhar as riquezas que foram depositadas na nossa vida, de modo a glorificar o Teu nome, Senhor Deus, de modo a exaltar o Teu reino, a propagar a Sua verdade, Pai. E pedimos também que com relação a esta coerência de vivência, de modo que tudo aquilo que o Senhor fez por nós, nós devemos fazer pelos pequeninos, que o Seu Espírito nos conduza por essa jornada também, Pai, para que a gente não venha tropeçar de forma alguma na nossa caminhada. Em nome de Jesus, Senhor.